E se eu te dissesse que a sua vida atual talvez não seja o resultado das decisões erradas que você tomou, mas sim das decisões que nunca foram tomadas? Qual faculdade seguir? Fazer ou não uma transição de carreira? Permanecer ou sair de um relacionamento? Empreender? Começar um canal no YouTube? Comprar ou não comprar? E enquanto você pensa, a vida continua. E o mais engraçado é que as pessoas pensam que estão sendo prudentes, sendo que na verdade estão paralisadas. Você já reparou que pessoas decididas passam a impressão que estão realizando mais sonhos, vivendo de forma mais assertiva? Enquanto pessoas indecisas passam anos e anos sem transformar o cenário da sua vida ou viver um único sonho. Isso não quer dizer que pessoas decididas acertam sempre. E nem que pessoas indecisas e que levam anos para tomar uma decisão, quando tomam, também acertam. Mas é que as pessoas decididas, elas avançam. Elas tomam decisão, seguem um caminho, corrigem a rota e continuam avançando. Enquanto pessoas indecisas passam um longo período da vida paralisadas, sem realizar quase nada. E sabe o que eu descobri? Que o tempo que eu estava levando para tomar uma boa decisão, eu estava, na verdade, roubando o meu futuro. E o mais engraçado é que durante muito tempo eu acreditava que Deus fosse mudar a minha vida. Eu vivia orando, jejuando, subia ao monte. Eu acreditava, eu tinha sonhos, mas nada acontecia. Até que eu percebi uma verdade desconfortável. Muitas das vezes não era Deus que estava impedindo que eu avançasse. Era a minha indecisão. Neste vídeo eu vou te mostrar o que a ciência fala sobre a indecisão, porque ela gera ansiedade, consome a nossa energia mental e nos mantém presos. Também quero mostrar o que a Bíblia mostra, o que acontece com a vida de pessoas que estão sempre divididas e por que a falta de decisão pode estar bloqueando áreas importantes da sua vida. E principalmente, quero compartilhar ferramentas que eu tenho usado para me auxiliar nas tomadas de decisões que têm trazido clareza e transformação para minha vida. Tanto de decisões mais simples, como decisões do dia a dia, como para decisões mais importantes e complexas. Meu nome é Marley Moraes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu passei longos anos da minha vida, cerca de 5 a 6 anos, acreditando que eu precisava encontrar a profissão perfeita para me sentir realizada profissionalmente. E eu orava e eu pedia a Deus para que Ele me mostrasse qual era essa profissão. Eu já era formada em administração de empresas, mas nunca havia trabalhado de fato na minha área. E isso me trazia uma leve sensação de frustração com o que eu havia formado, sendo que na verdade eu não tinha me posicionado de forma assertiva ainda no mercado. Mas foi o suficiente para eu passar anos da minha vida analisando inúmeras possibilidades e não seguindo em nenhuma, onde eu me encontrava paralisada. E isso me fazia pensar que talvez a minha realização profissional estivesse em outro lugar. Foi quando eu tomei uma decisão de cursar odontologia por 1 ano e foi o suficiente para que essa decisão me trouxesse uma resposta. Eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu não me identifiquei com o curso, não me identifiquei com as matérias, não me identifiquei com a área da saúde. Foi justamente essa decisão de cursar odontologia que me trouxe uma resposta. Eu queria seguir na minha área de formação, que é a administração de empresas. E foi exatamente quando eu tomei a decisão que eu seguiria na minha área que tudo começou a acontecer. Não porque eu havia encontrado uma resposta mágica, mas porque finalmente eu havia feito uma escolha. E foi nessa experiência que eu percebi que algo mudou completamente a minha forma de enxergar as decisões. Durante muito tempo eu acreditava que eu precisava ter clareza para decidir. Mas na verdade aconteceu exatamente ao contrário. Quando eu decidi, as coisas se tornaram claras. Enquanto eu estava dividida, tudo parecia confuso. Eu analisava possibilidades, imaginava cenários, tentava prever o futuro. Fui muitas vezes atrás de profecias e eu ficava cada vez mais perdida.
Mas foi quando eu tomei uma decisão, minha mente finalmente encontrou uma direção. E foi aí que eu aprendi uma coisa muito importante. Decisão é diferente de ação. Muitas vezes a paz não vem quando você age, ela vem quando você decide. Sabe por quê? A decisão, ela encerra a energia que estava sendo gasta dentro de você com um conflito sobre o que escolher. E o mais interessante é que a ciência explica exatamente o que acontece dentro desse cenário. O nosso cérebro, ele possui recursos limitados de atenção, energia e processamento mental. E toda decisão que permanece aberta, ela continua consumindo parte desses recursos. É como deixar centenas de aplicativos abertos funcionando ao mesmo tempo no seu celular. Talvez você não esteja usando nenhum deles naquele momento, mas eles continuam consumindo a bateria. Com a nossa mente acontece algo parecido. Quanto mais decisões não resolvidas nós carregamos, mais ansiedade, mais estresse, menos energia sobra para aquilo que realmente importa. Existe um conceito na psicologia que é o efeito Zeigarnik. Ele demonstra que decisões e tarefas inacabadas continuam ocupando espaço na nossa mente, mesmo quando não estamos pensando nelas conscientemente. Por isso, tantas pessoas terminam um dia exaustas, não porque trabalharam muito, mas por carregar pendências mentais demais. Talvez a indecisão não esteja roubando a sua paz, ela esteja roubando a sua capacidade de construir o futuro que você deseja. Mas existe algo que demorou muito tempo para eu perceber. Eu calculava o risco de decidir, mas eu não calculava o risco de permanecer no mesmo lugar. Porque quando você não decide, também é uma escolha. Não terminar um relacionamento também é uma decisão. Não mudar de emprego também é uma decisão. Não iniciar um empreendimento também é uma decisão. A questão é que na maioria das vezes nós analisamos apenas os riscos das mudanças, mas não analisamos o risco da permanência. E talvez o maior risco esteja justamente em permanecer parado. Mas se a indecisão ela é tão prejudicial, por que continuamos fazendo isso? Porque na maioria das vezes nós não temos medo de escolher, nós temos medo de perder. O cérebro humano, ele sente as perdas de uma forma mais intensa do que os ganhos equivalentes. Ao escolher um caminho, nós abrimos mão do outro. Ao escolher uma profissão, nós abrimos mão da outra. Ao escolher uma pessoa, nós renunciamos a outras possibilidades. Então, o nosso cérebro cria uma armadilha e ele começa a buscar a decisão perfeita. Aquela que não envolve perdas. Mas isso é um erro, porque a decisão perfeita ela não existe. A indecisão, ela é nada mais, nada menos que uma tentativa de manter todas as portas, ou seja, todas as possibilidades em aberto. Quando você decide, você precisa fechar todas as outras e manter só uma aberta. Você precisa avançar naquela direção da sua decisão. Mas a nossa mente vicia em analisar possibilidades por um longo período de tempo como se fosse uma decisão inteligente. Porque lembra que a gente acabou de falar que tudo é decisão? Então, quando eu fico analisando várias possibilidades e não escolho nenhuma, eu estou tomando essa decisão de ficar estagnada só observando tudo acontecer. Foi quando entendi isso que eu comecei a criar algumas regras para me auxiliar nas tomadas de decisões. A primeira regra é a regra dos 80%. Se você tem 80% das informações, você já consegue tomar uma decisão. Não espere ter 100% de clareza de informações para avançar. E a verdade é que a vida ela não oferece garantia de absolutamente nada. Você levando 6 meses ou 6 anos para decidir mudar ou não de carreira, não garante o seu sucesso. Garante que a decisão ela vai trazer um movimento para sua vida. Assim como eu decidi fazer odonto, fiquei 1 ano estudando aquela nova profissão, foi o suficiente para eu perceber que aquela não era a minha direção e eu entendi que eu queria ser realizada dentro da minha área de formação, que hoje eu sou extremamente feliz com o trabalho qual eu exerço. Eu vivo exatamente tudo que eu idealizava.
Mas na minha história foi necessário tomar uma decisão que gerou um movimento, que me levou a uma clareza e que me fez tomar uma outra decisão que me trouxe ao cenário que eu tô hoje. Percebe que a decisão, ela não é uma garantia de que no primeiro passo você vai encontrar todas as respostas ou viver todos os seus sonhos? Mas que ela vai trazer movimento, conhecimento, discernimento para você fazer as próximas escolhas. E nesse processo de decisão tem uma pergunta que eu gosto muito de me fazer. Se eu não tivesse medo de errar, qual opção eu escolheria? Ou se eu pudesse escolher qualquer cenário, independente das consequências, qual cenário eu escolheria? E geralmente ali está a sua resposta. Quando ficamos divididos para fazer as nossas escolhas, talvez seja um padrão que nós repetimos não só com escolhas mais complexas, como uma transição de carreira, uma mudança de cidade, um término de um relacionamento, mas como decisões do dia a dia, decisões mais simples. Eu, por exemplo, passei 3 anos decidindo se eu faria ou não procedimentos estéticos no meu rosto. E eu analisava, eu me comparava, eu sentia ansiedade, como se no outro dia eu tivesse agendada para fazer algum procedimento. De tanto que eu gastei tempo e energia mental pensando se eu faria ou não. Quando eu finalmente decidi, eu senti um alívio. Eu agi em direção à minha decisão, que foi fazer os procedimentos. Eu me senti tão feliz, realizada, que eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu passei 3 anos presa nessa dúvida. Só que não significa que nós precisamos sair tomando decisões de forma rápida para não ficar ocupando tempo e energia na nossa mente. Significa que nós precisamos administrar as nossas decisões de uma forma mais inteligente. Se você está dividido em alguma circunstância na sua vida, seja algo mais complexo ou mais simples, mas não é momento de decisão, é momento de esperar para decidir. E daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 6 meses, você voltar a abrir essa caixinha para tomar essa decisão. Você não precisa carregar essa tomada de decisão, essa análise, essa comparação, essa fadiga mental durante todos esses meses até que você chegue onde você quer. Você pode decidir que determinadas escolhas vão acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano, ao invés de passar todos os dias gastando tempo, energia, comparação, estresse, ansiedade, pensando naquilo que não é a hora ainda de decidir. O mais impressionante para algumas pessoas é que muitos anos antes da psicologia estudar sobre a indecisão, a Bíblia já nos ensinava sobre isso. Lá em Tiago, logo no primeiro capítulo, está escrito assim: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. A mente dividida, ou seja, a indecisão, ela nos traz instabilidade. Ficamos ora pensando em ir para um caminho, ora pensando em ir para o outro, e isso, além de nos atrapalhar a construir o futuro que a gente deseja, atrapalha o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé, atrapalha no mundo espiritual, atrapalha recebermos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Por isso que quando eu tomei a minha decisão que eu seguiria na minha área e eu queria me sentir realizada profissionalmente, as portas se abriram, coisas incríveis aconteceram. Eu entrei num primeiro emprego que me levou ao que eu estou hoje e realmente me sinto extremamente abençoada por Deus. No momento em que eu saí da mente dividida e assumi posicionamento na minha própria vida com uma mente decidida, Deus me abençoou. Toda construção existe um processo de tomada de decisão. Toda decisão existe um processo de renúncia. E isso não significa agir por impulso ou agir sem sabedoria, mas significa parar de esperar por uma certeza absoluta que talvez nunca chegue. Os 6 anos que eu permaneci paralisada, eu acreditava que eu precisava esperar Deus responder as minhas orações e vir com uma resposta incrível, perfeita e pronta para minha vida. E eu me sentia paralisada no meu processo de decisão e no meu processo de fé
que estava completamente distorcido da realidade. E hoje eu acredito que existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo. A nossa mente, ela foi criada para construir, para criar, para servir, para imaginar possibilidades e transformá-las em realidade. Mas quando passamos meses ou até anos em ciclos de decisões, essa energia que é para ser gasta em construir a nossa realidade através dos nossos pensamentos, ela está sendo gasta com decisões sobre qual caminho tomar. E isso está te distraindo daquilo que realmente Deus tem para sua vida. A palavra de Deus fala que a nossa vida se dá em direção dos nossos pensamentos. Se passamos tempo demais pensando sobre uma tomada de decisão, isso faz com que repetimos resultados, ciclos e fiquemos presos em crenças que nos limitam, alienados, estagnados, distraídos. Ou seja, a nossa vida tende a seguir aquilo que está predominando na nossa mente, nos nossos pensamentos. Ou seja, o nosso pensamento, ele vale ouro se ele for usado de forma correta. Ainda existem momentos que eu fico indecisa e que eu analiso opções, mas hoje eu entendo que eu não devo gastar o meu tempo analisando demais, mas sim que eu preciso das informações necessárias, de buscar compreensão e fazer a minha escolha. E talvez a decisão que esteja faltando na sua vida não é a escolha perfeita. Talvez ela só precisa ser uma decisão tomada. Porque a vida, ela não recompensa quem toma a decisão perfeita. A vida recompensa quem escolhe um caminho, aprende durante a caminhada e continua avançando. E no final das contas, a maior decisão da sua vida não é entre A ou B. A maior decisão da sua vida é decidir se você vai viver de forma intencional ou passar os próximos anos da sua vida só observando a vida acontecer.